Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Confesso que poucas vezes eu tive tanta dificuldade de me acalmar e entrar na presença do Senhor, ter um momento de comunhão com o Senhor, igual a hoje, nesse período de louvor. Foi diferente. Nunca tinha acontecido assim comigo com tanta intensidade de me concentrar nos louvores, nas orações. E eu creio que o que Deus tem preparado para hoje é algo diferente para a minha vida e para as nossas vidas no todo. Então, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ouvir um pouco da palavra dEle, ouvir um pouco daquilo que Ele tem para nós hoje, para as nossas famílias, e vamos sair daqui revigorados, sair daqui entendendo um pouco mais da vontade de Deus para as nossas famílias, entendendo um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então tá, em primeiro lugar eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmos, no capítulo 128. Livro de Salmos, capítulo 128. O tema da nossa campanha, que já está quase se encerrando, né? É eu e a minha família na presença do Senhor. Certo? Eu e a minha família na presença do Senhor. E esse é o tema da ministração de hoje também. Não é que eu tive preguiça de pensar ou de buscar um novo tema, não. É que Deus tratou de uma tal forma comigo, em cima desses textos que a gente vai ler, e já vem martelando esse tema, esses textos, na minha vida já há algum tempo. E tem tudo a ver com a nossa campanha e com o tema de hoje. Então, eu e a minha família na presença do Senhor. E se a gente parar para pensar, o que nos leva para a presença do Senhor? Se a gente for analisar a nossa vida num todo, o que nós fazemos, ou o que nós podemos fazer, que nos leva para a presença do Senhor? Porque a palavra diz que o homem nasce em pecado, nasce separado de Deus, e existe ali um abismo entre o homem e Deus. E aí eu comecei a meditar nisso hoje, e aí me veio essa pergunta: o que a gente pode fazer para estar na presença de Deus, para voltar à presença de Deus? E a resposta é uma só: é Cristo. Cristo é a única coisa que nos leva à presença de Deus. É a única coisa, é o único caminho. Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho de volta à presença de Deus. E dentro desse contexto todo, eu separei 3 coisas que o Senhor me chama muita atenção, e eu acho de extrema importância dentro de uma família, para que essa família esteja na presença do Senhor. E eu queria ler
capítulo 128 de Salmos. O título pelo menos na minha Bíblia, o título desse capítulo está assim: o temor de Deus e felicidade no lar. Quando a gente diz, eu e a minha família na presença do Senhor, mais do que tratar de salvação, mais do que tratar de ter os pecados perdoados de toda a nossa família, que é o principal, lógico, mas a gente trata também de viver a plenitude da bênção que é viver em família. Ter uma família abençoada, vivendo com harmonia, tendo abundância de vida, que muitas vezes a gente confunde abundância com abundância, e tem as suas ligações, mas não é nesse sentido que o texto diz quando Cristo, fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não é nesse sentido apenas. Nós sabemos que existem várias bênçãos que vêm como consequência do aceitar a Cristo. Mas o vida em abundância é você receber lá o seu salário mínimo e fazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, e sobrar no final do mês ainda para você tomar um sorvete com a sua esposa, com o seu filho. E você ter alegria, ter prazer em viver em família, ter prazer em viver com aquilo que Deus te dá, com aquilo que Deus nos dá. Isso é abundância. É passar pelas tribulações que todos passam, os ricos, os pobres, os negros, os japoneses, todos, amarelos, índios, todos passam por tribulação, por dificuldade. Mas existem aqueles que têm vida em abundância, e existem aqueles que não, que vegetam, que vivem apenas. E aqui no capítulo 128 de Salmos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí aqui começa a dizer tudo aquilo que vem decorrente do temer ao Senhor. No versículo 2 em diante: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveiras à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Temer ao Senhor, ou aceitar a Cristo, que não deixa de ser uma forma de temer ao Senhor também, traz todas essas consequências, boas consequências. Nosso trabalho, nós vamos comer do nosso trabalho, ou seja, nós vamos trabalhar e o nosso trabalho vai dar para nos sustentar. A nossa esposa será como videira frutífera. Naquele tempo, uma videira frutífera era sinal de prosperidade, era sinal de que as coisas estavam indo bem. Então a nossa esposa vai ser sinal de prosperidade, sinal de coisas boas acontecendo. Os filhos serão como rebentos da oliveira. Os rebentos da oliveira são as oliveiras carregadas. Fartura, Os nossos filhos vão ser sinal de bênção na nossa casa. E aí ele fala, está vendo como vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor? Então, das três coisas que eu disse que eu acho de extrema necessidade e de extrema importância para nós termos uma família e nós estarmos na presença do Senhor, o primeiro ponto e o principal de todos é Cristo. Ponto final.
Os outros dois são extras, são acréscimos. Se a gente terminar essa palavra aqui, pronto. Está de bom tamanho. Se você tem Cristo como centro da sua família, como centro da sua vida, a sua família vai ser abençoada, a sua família vai estar na presença do Senhor sem sombra de dúvidas. Mas existem algumas coisas, algumas atitudes nossas que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos cultivar, que ajudam a ficar mais fácil essa bênção na nossa família. E aí agora, nós vamos abrir em Efésios, livro de Efésios, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não, misericórdia. Efésios capítulo 5. Aí nesse texto agora, geralmente, os homens e as mulheres, é até engraçado isso, a gente tem a tendência de ler até certo ponto, dali para frente a gente cega, e vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Tanto os homens como as mulheres vão ler esse texto, do partir do versículo 22 até o versículo 25, as mulheres quando leem a primeira parte cega, já não entende mais o resto, não quer nem saber do resto mais. O marido também, os homens, quando lê essa primeira parte do versículo, se enche e não quer nem saber do resto mais. Então vamos lá. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. O título dessa parte do capítulo diz: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Pronto, nessa parte daqui para frente as mulheres já não cegam, já não quer saber de mais nada. E os maridos também não vão prestar atenção também não. Então vamos repetir. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí agora, daqui para frente, os maridos têm que prestar bastante atenção e as mulheres também. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto, nós lemos bastante esse texto agora. Ninguém cegou em parte alguma. Agora nós vamos entender o que esse texto traz para nós. Primeiro, ou melhor, segundo ponto. É o primeiro desse texto, mas é o segundo ponto já. Submissão. Quando eu falo que as mulheres leem a primeira parte e cegam do resto, que dá uma raiva tremenda nas mulheres. Como assim? Ser submissa? Nos tempos de hoje não existe isso mais. Talvez por isso nós temos tantos problemas talvez por isso, temos tantos problemas de separação, de briga dentro de casa, de várias outras consequências que o não observar princípios do Senhor traz para a nossa vida. E aí dentro desse princípio de submissão, tanto os maridos como as mulheres têm alguns têm uma certa dificuldade de entender o que é submissão. As mulheres, porque acham que ser submissa é escrava do marido, e os maridos por achar que tem que falar e a mulher tem que acatar e pronto, acabou, fim de história, o que eu falo dentro da minha casa é lei e você vai ficar quieta.
Se algum dia o seu marido falar isso com você, mulher que está aqui, você repreenda ele na hora, porque não é isso que a palavra diz. E se alguém, em algum momento, pregar isso para alguma de vocês, repreenda na hora, porque não é isso que a palavra diz. Submissão não quer dizer escravidão, não quer dizer concordar com todas as ideias e com todas as palavras que o homem tenha, abaixar a cabeça para tudo aquilo que o marido diga, e os maridos, seus cabeças duras, não quer dizer que a mulher é capacho sua, não quer dizer que a mulher é escrava sua. Submissão, ela está ligada a respeito, isso é fato, as mulheres têm que respeitar os seus maridos, e entender que o marido é a autoridade sobre a vida dela, mas a autoridade no ponto de proteção, autoridade em uma hierarquia de cuidado. O marido, ele é responsável por cuidar de vocês, mulheres, para cuidar tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Submissão é um ponto-chave para nós e a nossa família estarmos na presença do Senhor, nos mantermos na presença do Senhor, porque o que nos leva para a presença do Senhor é Cristo. Mas existem algumas coisas que nós fazemos, atitudes nossas, que nos mantêm na presença do Senhor. Porque caso não façamos, nós vamos saindo da presença do Senhor. Então, quando nós queremos ter uma família na presença do Senhor, nós precisamos entender a submissão. Os maridos não achem que é a mulher submissa do marido e pronto. Nós, maridos, temos que ser submissos ao Senhor. E aqui a palavra diz que já vou entrar na outra parte, então espera aí. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Tá. Quando a gente analisa o contexto da igreja, a estrutura da igreja, a palavra diz que a igreja ela é um corpo. Vários membros, cada membro tem a sua função, cada órgão do nosso corpo tem a sua função específica, e a própria palavra diz que se todos quisessem ser orelha, onde estariam os olhos, alguma coisa assim que ela trata. Se todos quisessem ser boca, aonde estariam os ouvidos? Então, quando a gente fala de submissão dentro da igreja, ou dentro da família, dentro de um lar, a gente está tratando de cada um tomar a posição que é sua, é devida. Dentro de uma igreja, pelo menos não deveria ser assim, normalmente não é, ninguém quer, não são todos os membros que querem ser pastores, não são todos os membros que querem ser ministros do louvor. Cada um tem uma função específica. Cada um deve escolher aquilo que exerça o seu dom, aquilo que exercite o seu dom. Então, se você tem um dom de conversar, de aconselhar, use esse dom, vai ser um conselheiro da palavra, vai usar isso em prol, ajudando as famílias da sua igreja. Seja um membro, seja um órgão que a sua igreja não tem. Dentro da família, se nós entendermos o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, e que esses todos entendam essas partes, e não queiram um tomar posição do outro, a harmonia ela vem normalmente e de uma forma que ninguém pode falar, assim, ó, não, isso aqui podia melhorar. Não, é harmônico, vai funcionar como uma orquestra, né? As coisas vão acontecer, vão ter alguns calos, mas vai se desenrolar, os problemas vão se desenrolar muito melhor.
submissão. Maridos, entendam o que é submissão. Não tentem escravizar as suas esposas. Não tentem fazer das suas esposas um funcionário, um empregado. Não, você vai lavar a roupa. Na hora que eu chegar do serviço, a minha comida tem que estar pronta. Aí a esposa, mas eu trabalho fora também, se vira, dá seus pulos. Nós precisamos entender qual parte é de cada um. As mulheres, a própria palavra diz que é a parte mais frágil, é a parte mais melindrosa. Então os maridos assumam o seu poder de cabeça do lar e tomem conta das suas esposas. Cuidem dela fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vai cobrar se ela está orando da forma que deveria, se ela está lendo a palavra da forma que deveria. Porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se volta para o Senhor, mais a gente entende que nós precisamos mudar. Que nós precisamos alterar algumas ideias nossas. O terceiro ponto para a gente encerrar, versículo 25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora as mulheres vão se encher. E aí, mulheres? Os maridos aí estão se entregando para vocês? Cuidando de vocês com sangue, se for preciso? Entregando a própria vida para tomar conta de vocês? É isso que a palavra diz. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Cristo, ele se entregou pela igreja. Ele se entregou pelo povo. Por vocês, por mim, por aqueles que não aceitaram ainda, que estão lá fora. Amou de tal forma. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Esse é conhecido. Quando eu falei que às vezes a gente cega quando a gente lê essa primeira parte, porque a gente foca tanto nessa parte de submissão, e existe tanto um dito popular que as mulheres, elas têm a mesma capacidade que o marido. As mulheres cresceram muito dos tempos que foi escrita essa palavra para cá. As mulheres cresceram muito, adquiriram, alcançaram muitas coisas. E não vejo problema algum em mulher trabalhar fora, em mulher ajudar com as finanças da casa, mesmo porque eu dependo disso também. A minha esposa trabalha, e se eu trabalhasse sozinho, eu estava numa situação bem mais difícil do que eu poderia imaginar. Isso é normal de acontecer. As mulheres realmente alcançaram cargos no mercado de trabalho que alguns homens não têm condições, por falta dos homens talvez, por busca das mulheres. Glória a Deus por isso, as mulheres são uma bênção. Mas daí a tomar lugares, a trocar papéis, já é uma outra etapa, já é uma outra situação que a gente começa a quebrar princípios. E as mulheres que estão aqui, que já entenderam essa situação, esse papel de submissa, sabem e podem comprovar, e nós já ouvimos testemunhos aqui, de como isso traz benefícios, muitos benefícios, para as vidas da família, para a vida delas mesmas, o como isso é maravilhoso.
o sentir-se protegida. E o marido amar verdadeiramente, a ponto de se entregar, falar assim, não, é minha esposa. A gente vê tantas pessoas falando mal das esposas para outras pessoas, ou esposas falando mal dos maridos. E o respeito e o amor, que é o terceiro ponto. O primeiro é Cristo, fim de papo. Para a gente se manter, eu separei apenas dois: o entender a submissão e o amor verdadeiro. Se os maridos amarem as esposas, assim como Cristo amou a igreja, esse amor verdadeiro, e se as esposas e os maridos entenderem o papel de submissão, bênçãos sem medidas vão descer sobre essa família. Mudanças radicais vão acontecer nessa família. De coisas acontecendo que você não via antes. Existe até quando a gente trata de amor, existe um filme que o nome é Prova de Fogo. Existe ali, dentro desse filme, quem já assistiu conhece, e existe livros em cima disso, o desafio do amor, eu acho que é alguma coisa assim, o nome do livro e o nome desse desafio. São 40 dias que a pessoa vai fazer o marido vai fazer pela esposa, ou a esposa fazendo pelo marido, coisas ali diferentes, coisas que vão exercitar esse amor. E quem já fez, e quem já viu o filme, e quem já fez algumas coisas dessas que estão ali, sabem o quanto é maravilhoso. São coisas simples, atitudes simples, de levar um café da manhã na cama, preparar algo diferente. Eu tive umas mulheres ali falando assim, ai, que sonho, né? Meu marido trazer o café da manhã na cama. É o sonho de toda mulher. Os maridos também gostam, tá, gente? Quiser acordar a gente lá com um beijinho, aqui seu café, meu amor. Nós não rejeitamos. Amém? Então, meus amados, o primeiro, Cristo, é isso que nos leva para a presença do Senhor. É isso que nos reconcilia com Deus. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso. Nós nascemos em pecado, nascemos separados, Cristo nos retorna para Deus. Cristo nos traz de volta para Deus. Ponto. Agora, para a gente se manter ali, como família, manter a nossa família na presença, é importante cada um entender o seu papel, como marido, como esposa, como filhos. Eu não falei de filhos aqui, mas a palavra diz que, até acho que nesse mesmo texto, não, é em outro texto, os filhos respeitarem os seus pais e honrarem os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, é isso? Isso, né? Que nós vamos, aqueles que honram, os filhos que honram os seus pais, a palavra diz que prolongam os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Nós já temos a promessa garantida ali, de que se você honra os seus pais, você vai ter uma vida mais longa. Isso é maravilhoso. E eu quero deixar uma dica, que foi algo que é legal de ser exercitado dentro das nossas casas. Se você não tem esposa, se você não tem marido ainda, exercite isso com os seus pais. Mas é mais voltado para os maridos. Vocês vão entender já já. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, as mulheres tampam os ouvidos aí agora. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vivei a vida comum do lar.
Ajudem as suas esposas dentro de casa. A esposa está precisando de ajuda para arrumar a casa. Eu preciso que varra isso aqui, varra o quarto, a sala. Vai ajudar, meu irmão. Vai ajudar. Vai ter a vida comum do lar. Porque muitas, eu falo isso porque eu já ouvi e já vi algumas coisas parecidas, de que o marido chega dentro de casa, se a mulher estiver limpando a casa, estiver arrumando, ele dá meia volta de fininho e vai embora. Eu já vi gente na rua, amigos meus na rua, conversando comigo depois. Pessoal, o que você está fazendo aí? Tem nada para fazer? Não, e tal. Não, minha esposa está limpando a casa, eu dei linha. Meu Deus do céu. Não é da cultura do homem, não é da característica do homem gostar de fazer isso. Então, vocês, meus amados irmãos, se esforcem. Busquem ajudar as suas esposas em casa. Faz uma forcinha, ajuda. Vai lá, lava uma vasilha. Sei lá, lava o seu sapato quando você chega. Não entra com o sapato cheio de terra para dentro de casa. Faz alguma coisa, ajuda. Porque eu tenho certeza que o dia que você fizer isso, você vai ver diferença no tratamento da sua esposa. Ela vai chegar em você com uma forma diferente, mais carinhosa. Isso, meu amor, isso é gostoso demais. Eu faço um pouquinho só disso também. Não estou falando que eu faço isso direto em casa, não, mas eu tento exercitar esse lado em casa. De tentar ajudar a arrumar uma casa, lavar uma vasilha. Isso é gostoso, viver a vida comum do lar. Eu já ouvi gente falando que não aguenta ficar dentro de casa quando a mulher está lá e sai, vai para fazer outra coisa. Ou, me fugiu aqui o exemplo que eu tinha, que me veio na lembrança. Existem algumas situações em que o marido e a mulher não podem ficar juntos de jeito nenhum. Que os maridos acham isso, que não conseguem ficar juntos. Mas ajudem, busquem esse momento junto, essa comunhão junto nessa área também. É tão gostoso você estar lá. Gostoso não é também não, né? Gostoso já é pegar pesado demais. Mas ali ajudar, ter um momento brincando junto ali, arrumando a casa, seja o que for. A mulher está lá passando roupa, vai dobrando a roupa, ou vai guardando a roupa no guarda-roupa. O Sueli não gosta muito que eu guarde a roupa não, porque eu guardo do meu jeito, aquilo fica tudo amassado de novo depois. Mas é legal a gente ter esse momento junto. Exercitar essa comunhão junto. Às vezes acho que comunhão, acabou o serviço, o homem chegou em casa, a mulher acabou de arrumar a casa, pronto, agora nós vamos ter comunhão. Agora nós vamos ter o nosso momentinho junto. Cadê? Perdeu tanto tempo. Enquanto a esposa está lá limpando, o marido está lá, sentado com o pé em cima da mesinha, só com controle. Quando não fala assim, bem, pega água para mim, levanta, faz alguma coisa. Então essa é a dica que eu deixo aqui. Além de todas as bênçãos que o Senhor já tratou com as nossas vidas aqui. Tem um monte de gente rindo que deve fazer isso em casa, né? Estou vendo isso. Mas, meus amados, voltando agora para o assunto sério. Exercitar essa comunhão, exercitar esses mimos que nós devemos fazer para as esposas, e as esposas fazer para os maridos também, isso fortalece o amor, fortalece a comunhão entre nós como família e entre nós com Deus. Porque quando o marido não ajuda em casa, quando a esposa não para de reclamar, a gente começa a se irar e começa a pensar, Senhor, que esposa e que marido é esse que o Senhor me deu? Então, primeiramente Cristo entendeu o que é submissão e exercitar essa submissão. Esposas, deixem os seus maridos tomar conta de vocês. Maridos, se entreguem para suas esposas e tenham comunhão verdadeira em casa. Não deixem para ter comunhão só no momento de sair, comer uma pizza. Exercitem essa comunhão dentro de casa também.
Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. E com isso, o Senhor nos dá base na Tua palavra para crer, Senhor, que o Teu Espírito Santo está presente, que o Senhor se faz presente aqui, Pai. E com base na Tua palavra, Senhor, nós queremos clamar a Ti, Pai, para que o sangue de Cristo venha sobre as nossas vidas e nos reconcilie com o Senhor, Pai. Nos leve de volta à presença do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, ter uma família na presença do Senhor, Pai. Ter uma família abençoada pelo Senhor, Pai. Temer ao Senhor verdadeiramente, Pai. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor. Dê-nos entendimento para entender o real sentido da palavra submissão na Tua palavra, Senhor. O real sentido, Pai, que o Senhor quis colocar aqui, quando o Senhor diz que a mulher tem que ser submissa, e que o marido tem que amar a sua esposa, como o Senhor Jesus amou a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que cumprindo princípios do Senhor, nós vamos longe, Pai. Nós vamos alcançar maravilhas na nossa vida. Nós vamos viver a plenitude da família, Pai. A plenitude da bênção que o Senhor tem para a nossa família, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dê coragem para exercitar isso, Pai. E nos dê coragem para as esposas exercitarem a sua submissão. E dê coragem para os maridos para exercitar o seu amor, Pai. O amor verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, sair daqui com essa palavra cravada em nosso coração, Pai. Exercitando essa palavra verdadeiramente. E mesmo que o resultado, Senhor, demore para acontecer, nós nos mantemos firmes na Tua palavra, porque sabemos que sempre que mantemos a nossa decisão firmes na Tua palavra, bênçãos sem medidas vêm sobre as nossas vidas, e o Senhor honra as nossas decisões. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.